Às vezes o motorista, ele vê na estrada, mas não imagina o que existe por trás. Quando a Polícia Rodoviária, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, para um carro, um ônibus, um caminhão, numa rodovia, nem sempre é uma simples fiscalização de trânsito. A gente vai entender como é que esse trabalho ocorre pela Polícia Rodoviária Federal, por que é tão importante, especialmente nas rodovias que cortam alagoas e que são fundamentais para a nossa economia, para o transporte de cargas e de passageiros, mas também acabam sendo utilizadas como rotas de drogas, rotas para o tráfico, cigarros eletrônicos, perfumes, outras mercadorias de origem ilegal ou sem comprovação fiscal. Eu fico pensando o seguinte, no meio de centenas de veículos que passam por uma rodovia, como é que a PRF descobre qual deles merece uma atenção maior? Como é que a PRF vai dizer assim, eu vou parar esse aqui tem coisa errada? É sorte, é experiência, é inteligência policial, é tecnologia? Explica pra gente, Lisboa Júnior, policial rodoviário federal aqui com a gente para bater esse papo. Bom dia. Muito bom dia. Na verdade, envolve todos esses fatores que você acabou de falar, né? A experiência do policial interfere demais. Quem já tem diversos anos aí trabalhando na rodovia, você percebe o comportamento do motorista no momento em que ele vê a fiscalização. Algum comportamento é um pouco de nervosismo por ver a fiscalização, ficar um pouco apreensivo, mas outros você percebe que realmente o comportamento dele ali, às vezes pensando em se evadir, procurando uma rota de fuga, demonstra realmente que tem algo errado naquele veículo. Mas nós trabalhamos sim com um serviço de inteligência muito efetivo da Polícia Rodoviária Federal, que se comunica com outros sistemas de inteligência no país todo, e eles subsidiam a nossa abordagem. Então nós temos essa informação. A população ajuda muito também o nosso serviço de inteligência, porque a população percebe algo estranho, percebe movimentação suspeita e está sempre informando. E a inteligência trabalha dessa forma, pega um pouco de informação aqui, um pouco de informação, vai montando aquele quebra-cabeça até que a gente gere o conhecimento e consiga passar para uma equipe de campo que está trabalhando ali e consegue direcionar a nossa abordagem para que ela seja bem mais efetiva, porque nós temos um número limitado de policiais e que não dá para a gente sair abordando de forma aleatória o tempo todo. A gente precisa ser mais assertivo no nosso trabalho para que a nossa força de trabalho seja bem utilizada e a gente consiga bons resultados. Agora, Lisboa, vocês têm um mapa na cabeça, né? Porque quando o cara diz, não, eu tô vindo de tal lugar, tô indo para tal lugar, e você percebe, mas por que não pegou a rodovia tal, né? Às vezes eu já vi o cara jogar essa e aí teve um engasgo, o cara gaguejou ali e disse, porque lá na frente tinha um entroncamento, você pegava direto, economizava tantos quilômetros. E por que preferiu por essa via? Então, quer dizer, tem umas perguntas assim, é um GPS que a turma tem na cabeça. Aquela conversa aparentemente informal, ali tem um conteúdo sendo abordado, né? Sim, faz parte de toda a fiscalização. No momento que você para o veículo e que você vai verificar as condições do veículo, conversar um pouco com o motorista, até para ter informações de como está a viagem dele, né? Se realmente ele passou por algum problema durante a viagem, se ele se deparou com alguma situação, que isso também subsidia todas as nossas informações para que a gente faça um bom trabalho. Então, realmente, você quando vai viajar, você, de forma geral, você planeja a sua viagem, você sabe de onde você está indo, para onde você vai e procura o melhor caminho. Então, tudo isso faz parte do trabalho policial e entra também nessa base de informação para que a gente seja mais assertivo. Lisboa, até onde você poderia explicar essa estratégia, esse trabalho, sem revelar, claro, a estratégia operacional, né? Hoje a tecnologia ajuda muito a indicar um veículo que já está com um comportamento suspeito, uma rota que está estranha. Vocês já conseguem se utilizar de instrumentos de tecnologia para isso, para serem mais assertivos? Sim, sem Antes dúvida, da abordagem, eu quero dizer. Sim, sem dúvida a tecnologia hoje ajuda muito. A gente trabalha o tempo todo com tecnologia. No nosso celular, realmente, a gente já tem muita informação, né? Os nossos sistemas, eles estão bem avançados. Praticamente hoje a polícia ela não usa mais papel. Tudo que a gente faz, seja um auto de infração, seja uma consulta a um veículo, seja um recolhimento de um veículo, uma liberação, tudo é feito no sistema através do próprio celular ou de um computador. A gente só usa papel hoje em dia praticamente quando a gente tem que entregar alguma via ao motorista que foi abordado, que uma cópia de uma auto de infração ou algo que a gente precise entregar ao usuário. Mas o nosso fluxo interno na polícia ele é todo informatizado e a gente realmente não se utiliza mais de nada de papel.
E esses sistemas ajudam demais realmente a gente. Quando a gente consulta, a gente pode consultar um veículo antes de abordá-lo. Lógico que... Eu acho super interessante, né? Porque pela questão também do quadro efetivo hoje da Polícia Rodoviária Federal para dar conta de tanta rodovia, porque a gente tem BR-101, BR-104, são as rodovias BR-316, rodovias de grande movimento, rotas importantes para o Estado, dentro do Estado e para fora também. O que faz realmente você... o policial está lá trabalhando, está no plantão, lá no ponto da rodovia, mas ele já está sabendo a rota que um veículo está fazendo muito distante dali. É isso que você está querendo explicar, né? Quando você vai abordar um veículo, como tem a placa que está identificando, você já consegue, através de uma consulta ali rápida, ter as informações iniciais sobre aquele veículo. A gente consegue fazer de dentro da viatura mesmo. E também há integração com outros postos, né? Sim, a gente tem a comunicação, seja via rádio, que nós temos o rádio digital aqui no estado, então em todo o estado a gente tem acesso a esse sistema. As nossas viaturas estão também com internet via Starlink, então mesmo em pontos em que você pode ter alguma sombra de rádio, que são poucos pontos aqui no estado, mas a internet ela já é garantida, então através do celular a gente tem contato com a nossa central e com todos os nossos sistemas para fazer as consultas que a gente precisar no momento. Então a gente já consegue realmente, quando vai abordar um veículo, a gente já tem uma informação preliminar. Agora, Lisboa, se a gente quiser fazer aqui uma definição do produto ilegal, drogas todas elas, né, nas abordagens, mas a gente, quando está falando aqui, Thaís, por exemplo, um produto que é a base para a produção do sabão líquido, então ele está sendo transportado de um estado para o outro, se não tiver a devida notificação do que está sendo transportado e até a forma adequada, isso é um transporte ilegal, né? Isso, ele tem que seguir as regras, inclusive a questão fiscal daquele produto. Quando ele passa de um estado para o outro, a gente chama de carimbar a nota, né? Ele vai passando, passa pelo posto fiscal. A gente vê normalmente nos postos essa parada dos caminhões. Isso. E quase sempre ao lado de um posto da PRF. Isso, geralmente tem uma proximidade. Então, ele tem que estar mostrando para onde ele está indo com aquela mercadoria. A nota fiscal ela tem a origem e destino, e quando passa pelo posto, o fiscal ali vai verificar aquela procedência e o trajeto que ele está passando, né? Então, isso também é uma informação que é bem relevante, porque quando a gente aborda um caminhão, aborda um veículo que está com carga, mas ele tem que estar realmente seguindo o trajeto que aquela mercadoria exige, né? Se ele quer ir de São Paulo até Alagoas, não faz sentido ele estar no Mato Grosso, não faz sentido ele estar em Amazonas, né? Eu já vi uma situação, o fiscal mostrando lá, durante uma pauta que eu fazia, o caminhão era um tanque que estava levando um produto, mas a nota só se referia a um tanque. Então eles fizeram um colar-colou, que era um duplo tanque, para ver se passava. E aí a outra parte não estava. Aí ao pé da letra, a PRF poderia liberar parte do caminhão legalizado e a outra ficar apreendida. Ficou tudo parado lá de um modo geral. Achava-se que era um erro, enfim, coisa do gênero. Mas são coisas que são minúcias de detalhes que é nesse olhar da abordagem que aparece, né? Isso, é a junção de tudo isso, né? A experiência do policial facilita muito nesse ponto, porque ele trabalha numa região específica, nós separamos o estado em delegacias, aqui em Alagoas tem 3 delegacias da PRF. Então você termina se especializando naquele trecho que você trabalha. Você sabe mais ou menos a carga que passa por ali. O comportamento dos motoristas. Certo. Então você vai tendo realmente aquela expertise naquele local. Apesar de que nós cumprimos missões no país todo. Então a gente não fica também preso só naquela região que a gente costuma trabalhar. Aquela ali é a nossa rotina. Mas a gente também vai para outros estados, no Rio de Janeiro, Sudeste, região Norte, e a gente traz uma bagagem também de fiscalizações, de expertise de outras regiões, que a gente traz aquela experiência, porque às vezes você está naquela região trabalhando tanto ali, e você se acostuma com aquele tipo de crime que está rodando por ali, mas existe um outro que chegou e você ainda não tem aquela experiência de trabalhar com aquilo. Então, essa movimentação dos policiais pelo país ajuda muito. Entendo. Você está na estrada, você comentou que a população tem ajudado muito nesse trabalho de informar também, levar informações à Polícia Rodoviária Federal. Então, quem estiver na estrada, vê uma movimentação suspeita, não quer intervir, não quer se expor, obviamente. Como é que faz essa comunicação para a polícia? Isso, excelente. O canal de comunicação que a gente tem com a população é ou diretamente no posto da PRF, se estiver próximo, quiser parar, informar o policial que está lá, já vai ajudar muito.
mas tendo sinal de celular, pode ligar para 191, que é o nosso número de emergência. Esse número tanto serve para informar de um acidente, de uma emergência naquele momento que está presenciando, como para passar informações, denúncias. Não precisa se identificar. Então, a identidade de quem está passando a informação para a PRF é preservada. Inclusive, nem precisa dizer quem fala, mas apenas a informação é que é importante para que a PRF consiga juntar com outras informações que a gente já tem sobre aquele trecho e conseguir prestar um serviço de qualidade. Agora, um detalhe também é dizer o perímetro de ação da PRF, né? Dentro do que é a margem da rodovia federal, no entorno, tudo pode ser abordado pela PRF ou vocês têm um limite ali? Isso, a gente trabalha nas rodovias federais, mas existe uma faixa de domínio. De cada rodovia tem uma distância específica. Então, a gente trabalha na rodovia e dentro dessa margem. Pode ser de 100 metros, 150, 50 metros. Depende, que é exatamente aquela área que, eventualmente, se a rodovia precisar ser duplicada, é uma área que já está reservada para isso. Não precisaria de uma desapropriação. Porque teve uma evolução, né, do trabalho da PRF. Sai dessa abordagem apenas da questão de trânsito e passa a ver todo o crime que ocorre no entorno das rodovias. Eu estou falando tráfico de pessoas, movimentação ilícita de drogas também, ambientes com a presença de menores sendo abusados sexualmente. Quer dizer, a PRF hoje é capaz de fazer relatórios sobre pontos vulneráveis a respeito de todos esses crimes, né? Isso, desde a Constituição... Roubo de combustível. Desde a Constituição Federal, que nós passamos do Ministério dos Transportes para a Segurança Pública, né? Para o Ministério da Justiça. Então, a partir desse momento, nós passamos de agentes de trânsito para uma polícia. Então, todos os tipos de crimes que acontecem na rodovia federal, a gente tem atuação, tem atribuição. Então, todos esses que você falou, inclusive com uma grande experiência no tráfico de pessoas, no exploração sexual infantil de adolescentes. Também faz um trabalho que é o trabalho mapear, que a gente consegue identificar no país todo aqueles pontos que são vulneráveis a que ocorra. Não que efetivamente ocorra, isso é feito posteriormente, mas as equipes de campo, elas percorrem todo o trecho, isso a cada 2 anos, e vai identificando aquele local que merece uma atenção maior da nossa fiscalização, porque ali, eventualmente, pode acontecer, seja um ponto de acúmulo de pessoas, seja um bar às margens da rodovia. Então, a partir desse trabalho inicial, esses pontos que são mais propícios a acontecer algum tipo de crime de exploração, aí o nosso trabalho de inteligência vai ser acionado, ele vai fazer um levantamento e realmente vai ver se realmente aquele ponto merece uma atuação específica para que ele deixe de ser um ponto sujeito a esse tipo de crime. E os que são constatados já são imediatamente atuados para que não tenha mais o crime acontecendo naquele ponto. Lisboa, tem interação aqui de ouvinte pelo Zap Mix, o Marlon Nunes, ele pergunta: fala aí, quando a PRF vai assumir o Litoral Sul, esse trecho de Marechal, Maceió-Marechal, Marechal-Maceió? Isso, perfeito. Nesse momento, ele está sendo cedido, né, para o Estado continua fiscalizando a BR-349, devido a uma limitação de efetivo que realmente a PRF tem. Nós estamos aguardando que tenha um contingente maior no nosso Estado para que a gente possa futuramente fiscalizar esse trecho, mas inicialmente agora a gente não tem como receber essa BR para fiscalizar por conta realmente do efetivo. Mas assim que nós tivermos reforço, a gente passa a atuar. Deixa eu fazer um detalhe aqui, Thaís. Eu, às vezes, nem sempre fazia política, chegava cedo, aí aconteceu isso, vai você. Aí, né, quando você está num lugar e mandam você. Eu fui fazer uma pauta da PRF, eles têm um carro, uma dupla, sempre ficam 2, tinham abordado uma caminhonete suspeita e teve perseguição. Eu tenho que dizer toda vez para mostrar o nível dos policiais. Aí quando chegou, aí eles prenderam a pessoa, né? O carro perdeu o controle e tal, perdeu a abordagem, levou para a polícia normal, para a delegacia para abordagem. E quando chegou lá, eu fui entrevistar o motorista, porque eles tinham dado um tiro no pneu para o carro parar. Só que era uma dupla, era um homem e uma mulher. Só que quem era boa de tiro era a mulher. O cara estava no comando da viatura e a mulher com a espingarda lá, eu nem sabia que podia ter de longo alcance. E foi quem deu a mira em movimento para atirar num carro. Isso não é um treinamento qualquer, tem que ser muito bom para isso. Então eu aprendi que na PRF todo mundo tem o mesmo nível, homem, mulher, todos têm o mesmo treinamento. Era uma cearense, nunca me esqueço. Eu disse, mas rapaz, você, o carro em movimento e a perseguição mais de 100 quilômetros, esperou a curvazinha, que o carro foi fazendo a curva, pô, no pneu, só deu a caminhonete fora. E foi uma policial rodoviária federal. Então a gente está diante de uma geração
de policiais totalmente qualificados, né, capazes, obviamente, de nos dar segurança também nesses ambientes. E eles têm que ser rigorosos mesmo, porque o rigor da abordagem é o que vai determinar muitas vezes entre vida e morte sobre você também nas estradas. Em seu nome, queria parabenizar todos os PRFs, né, que estão aí no dia a dia, virando noites, né, em algumas áreas aí, ermas do nosso estado para nos dar segurança. Lisboa Júnior, policial rodoviário federal, hoje falando da fiscalização do combate aos produtos ilegais que circulam pelas rodovias. Até uma próxima, Lisboa. Muito obrigado, agradeço o convite. A PRF está sempre à disposição para conversar aqui com vocês. Então lembrem, viu? 191, não é isso? É o canal de comunicação com a PRF. Ajude nesse trabalho. Se estiver na estrada, viu movimentação estranha, tem alguma coisa ali que não está normal.